Olá galera do canal ATDTech, tudo bom com vocês? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Hélio Henrique, tá bom? Eu sou estudante da Universidade Federal de Alagoas, faço licenciatura em matemática e eu faço também parte de um grupo de pesquisa, de PIBIC, em que a nossa orientadora é a professora doutora Cláudia Oliveira Lozada, e nesse projeto eu tenho como voluntário o aluno Marcos Lucas, tá bom? E o que a gente veio fazer no vídeo de hoje? Basicamente a gente veio trazer uma análise de jogos digitais para o ensino de conceitos de trigonometria, mais precisamente, tá bom? A gente vai ver trigonometria no ensino médio. Ou seja, a gente vai tratar aqui acerca de uma nova maneira de se ensinar trigonometria, de uma forma alternativa de se ensinar trigonometria. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque a gente conseguiu ver, através de alguns estudos que a gente fez, lá no início do nosso PIBIC, que muitos alunos, mas muitos alunos apresentam muitas dificuldades nos conceitos de trigonometria. E essas dificuldades podem ir de simples compreensão dos conteúdos, dos conceitos ali, até mesmo problemas nos cálculos em si, e principalmente na aplicação desses conceitos no cotidiano deles. Por quê? Porque muitas das vezes eles não conseguem enxergar isso. Muitos deles utilizam a falar, onde é que eu vou usar o teorema de Pitágoras? Onde é que eu vou usar seno e cosseno na minha vida? Por aí vai. São muitas os questionamentos que eles fazem com relação a isso, Alguns fazem de fato porque não gostam de matemática ou por aí vai, Mas outros, mesmo que gostam, não conseguem enxergar a trigonometria na realidade, E eu admito que no início eu também não. No início da minha graduação eu também não. Só vim conhecer muito mais aplicações, estudar por mim mesmo durante a graduação. Mas não no ensino médio. No ensino médio eu tive algo muito raso, digamos assim, com relação à trigonometria, Eu não conseguia enxergar a trigonometria na realidade. E aí, uma das desculpas que os alunos usam, um dos problemas, digamos assim, que os alunos apontam na trigonometria é que são conteúdos muito abstratos. São conteúdos que definitivamente eles não conseguem ver uma aplicação no cotidiano. Ou seja, acaba se tornando algo muito aqui na mente deles. Muitas vezes a mente deles não está apta a isso, digamos assim, Então acaba que algumas metodologias que os professores utilizam fazem com que eles não compreendam os conceitos da trigonometria por conta disso, porque acaba se tornando algo muito abstrato. Por que se torna algo abstrato? Porque muitas vezes o professor não traz essas aplicações em sala, o professor não traz a motivação deles estarem estudando aquilo, e muito menos deixam com que os alunos participem da aula para que eles possam fazer esse tipo de pergunta. Por exemplo, professor, onde é que eu vou inserir isso? Muitas vezes os professores encaram essa pergunta como algo ruim, como um desaforo, como algo, digamos assim, que vai de contra a aula dele, mas muitas vezes não, é só porque ele realmente não vê onde que ele vai aplicar aquilo, E é necessário que eles saibam onde eles vão utilizar aquilo, porque os nossos alunos eles estão muito voltados para a realidade deles, eles estão muito voltados para a situação em que eles estão vivendo. Os nossos alunos eles são muito mais diferentes do que os alunos que nós fomos, ou que os nossos pais foram, e por aí vai. São alunos muito mais voltados, de fato, para eles, para a realidade deles. Uma realidade tecnológica, avançada, com muitas coisas ali para tirar eles a atenção deles e tudo mais. Então acaba que conceitos e conteúdos em que você tem coisas muito abstratas, em que você não consegue fazer com que o aluno veja a aplicação daquilo ou participe da aula, ele não vai conseguir se agradar desses conteúdos. Então, muitas das vezes, esse tipo de metodologia é o que dificulta o aprendizado dos alunos com relação ao ensino de trigonometria. E foi basicamente por isso que a gente então decidiu ajudar alguns professores, a implementar nas suas aulas, alguns jogos que possam atrair a atenção dos alunos,
que eles possam ver, digamos ali, um certo apreço com a trigonometria, que eles possam passar a gostar muito mais, né, e tudo mais. Isso não necessariamente vai fazer com que eles vejam a trigonometria na realidade deles. É melhor que o professor tente trazer isso na sala de aula, tá certo? Os jogos eles estão muito mais aqui para poder chamar a atenção do aluno, fazer com que o aluno goste muito mais de trigonometria, não seja um conteúdo, uma aula chata, digamos assim, na cabeça deles. Basicamente, uma das coisas que a gente vai fazer antes de apresentar os jogos é ver como é que tá a trigonometria na BNCC. E basicamente a BNCC só traz de trigonometria em dois momentos, em duas habilidades só, que é em números e álgebras, e geometrias e medidas. Vamos ver o que a BNCC diz. Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais, ondas sonoras, fases da lua, enfim, e comparar com suas prestações em função seno, cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. Página 544. De geometria e medidas. Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno, vossa noção de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvam triângulos em variados contextos. Página 545. Ou seja, na BNCC, a única coisa que a gente tem com relação à trigonometria é habilidades que desenvolvam questão de seno e cosseno. Não menciona a tangente e limita muito mais a questão da trigonometria a somente isso, porque a gente, como estudante de matemática, a gente sabe muito bem que trigonometria não é só isso. Trigonometria não é somente lei do seno ou função seno e cosseno. Não é somente isso, são boas partes, tem muita importância na nossa trigonometria, porém não é somente isso. E aí basicamente o que a gente deve fazer? A gente vai pegar aqui alguns livros, tá bom? E a gente vai fazer uma breve análisezinha pra gente poder ver algumas coisas, tá bom? E assim, a BNCC, da forma como ela se organizou aí, ela acabou deixando com que os livros didáticos fizessem agora temas de matemática, digamos assim. Não vão ser mais agora um único livro que vai tratar um monte de coisa, vai ser livros que tratam de conteúdos diferentes. Como a gente pode ver ali, tem um de conjunto e funções, funções e progressões, geometria e trigonometria, sistema de matemática financeiro, enfim. E basicamente isso foi muito bom pra gente, que a gente consegue trabalhar a trigonometria muito melhor. Porque agora a gente vai ter o foco em trigonometria, a gente tem um livro focado para isso. E aí, os livros que a gente tem, né, do PNLD 2021, eles possuem 6 volumes. Interação Matemática, pela Editora do Brasil, e Matemática nos Dias de Hoje, pela Editora SEI. E em ambos, né, digamos assim, a única coisa que eles trazem no seu estudo de trigonometria são transformações isométricas e homotéticas, relações do triângulo no triângulo retângulo, em um triângulo qualquer, utilizando a lei do seno e cosseno, função trigonométrica, circunferência e por aí vai. E em cada um deles eles fazem abordagens históricas, contextualizadas e tenta fazer interdisciplinaridade com os conteúdos, tá bom? Com geometria, por exemplo, ou até mesmo com outras disciplinas aí. Porém, existe um ponto aqui, tá bom? O livro da editora SEI, né, para matemática nos dias de hoje, eles possuem exercícios, problemas muito melhores do que o Interação, tá bom? Mas ainda assim faltam algumas coisas nesses livros, porque é muito bom o fato deles terem separado os livros ali em conteúdos, porque o professor pode trabalhar as competências e as competências e habilidades que ele quiser muito mais facilmente. Porém, aí ele vai ter que fazer uma escolha aí da coleção que ele vai querer e das competências também, né? Sendo que ele vai ter que focar em 3 aspectos: o conceitual, o procedimental e o atitudinal. E óbvio, gente, o ensino de trigonometria não vai se resumir a você memorizar valores da tabelinha lá de trigonometria. Inclusive fazer cançõezinhas lá e tudo mais. É muito comum você ver
até mesmo nos colégios em dia, mas antes você via muito mais em cursinho, aquelas musiquinhas para fazer com que o aluno decore e tudo mais, né? Porém, aquilo ali não é trigonometria, trigonometria não é somente aquilo. E aí, por conta disso, que a gente decidiu fazer essa pesquisa, né? A gente então precisou mapear alguns jogos digitais, tá bom? Alguns jogos na internet aí, que pudessem ajudar na questão do ensino de trigonometria. E escolhemos na internet porque é onde eles também estão muito voltados, né? Eles também, como a gente falou no início, é um grupo de alunos agora, né? Nossos alunos eles são muito mais voltados à tecnologia, à questão de avanços e tudo mais. Então é bom que a gente também tenha, digamos assim, esses artifícios ao nosso favor, né? E para que a gente selecionar os jogos, a gente selecionou com base em 3 critérios: acessibilidade, interatividade e possibilidade de correlacionar entre os conceitos de trigonometria, tá bom? E existe um único porém: os jogos estão em inglês. Porém, se você utilizar o Google Chrome, você consegue ali fazer tradução para português, tá bom? E você pode acessar o jogo de qualquer aparelho tecnológico, né? Computador, celular e por aí vai. Se o colégio tiver uma sala de aula, um laboratório de informática, tudo bem. Se ele não tiver, o aluno pode pegar do celular dele. E o primeiro jogo é o Rocket English. O que é o Rocket English em si? Ele nada mais é do que um joguinho em que você vai trabalhar questão do transferidor. Você vai trabalhar ali a questão de você, com base no que mostra no site em si. Não sei se vocês conseguem ver, tem uma linhazinha aqui amarela que direciona onde você deve lançar o seu foguete para poder pegar o alien aqui, tá bom? Mas como é que você faz isso? Primeiro, tem uma regra. O único erro mínimo que você pode fazer é de 1 grau, tá bom? A gente já fez inúmeros testes. Depois que eu aprendi a jogar o jogo em si, eu testei fazer essa diferença com 2, com 3 e tudo mais. Não vai. A única diferença é somente 1. Ou seja, se o ângulo tiver aqui 90, você só pode ir ou 91 ou 89. Se não, né? Enfim. Próximo aqui joga o jogo em si. Para que a gente possa resgatar esse alienzinho aqui, é necessário que a gente utilize o transferidor, né? Essa referenciazinha aqui do transferidor amarela, e posicione a nossa linha, o nosso foguete, sempre nessa direção, né? Porque aí a gente vai conseguir alinhar ali o ângulo de 90 graus com ele, tá bom? A gente sempre vai olhar para o ângulo de 90, não é para o foguete. O foguete ele vai estar sempre apontado para alguma outra direção, quer dizer, em alguns casos ele vai estar apontado para a mesma, mas normalmente ele vai estar apontado para um dos lados, né? Para alguma inclinação, e você vai ter que ir lá e colocar o ângulo de 90 sobre essa linha amarela. Por quê? Porque aí você vai ver a diferença entre os ângulos. Por exemplo, aqui na segunda imagem, na terceira, a gente consegue ver claramente isso. A gente apontou aqui a linha amarela, ó, com o ângulo de 90, bate aqui no alien, e a gente viu aqui que o nosso foguete está em outra direção. Porém, existe uma diferença aqui em ângulos. Essa diferença é justamente o nosso ângulo que a gente quer e que a gente vai colocar aqui na calculadora. Esse ângulo aqui a gente conta a partir justamente dessa diferença, né? Da onde está batendo o foguete até o ângulo de 90. No nosso caso aqui, né, nessa terceira figura, é o ângulo de 38 graus. Ou seja, se a gente colocar 38 graus, ele vai lá pegar o alienzinho. E pode ver aqui, eu escolhi alguns momentos aqui do jogo em que ele traz momentos diferentes, né? Que ele muda a cada vez que você for jogar o jogo. Ele muda o ângulo, ele muda a posição do alien, a posição do foguete, por aí vai. Então acaba se tornando um jogo muito divertido para que o aluno possa aprender a utilizar o transferidor, né? Que é uma ferramenta que os alunos muito pouco sabem usar. E quando sabem usar, não sabem usar de maneira correta. Então é um jogo que vai ajudar em muito nessa questão do triângulo, retângulo e também do uso do transferidor. O segundo jogo, ele é um jogo um pouco mais simples, eu diria, né? Ele é um jogo muito mais voltado ali para que o aluno aprenda a questão de
utilizar o Teorema de Pitágoras, né? E que é basicamente esse jogo. O jogo que estamos falando é o Pythagorean Explorer. O que ele vem nesse jogo? Ele te dá um triângulo, te dá dois lados do triângulo e procura o terceiro ângulo. Claramente é para você utilizar o Teorema de Pitágoras. Em todos os levels, em todos os triângulos que aparecem, você sempre vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Sempre você vai ter que respeitar também a questão da posição, né? Se o seu x, né, o valor que você quer achar é a hipotenusa ou os catetos, né, para que você possa verificar ali a resposta em si. Mas basicamente o jogo é isso. O jogo não vai alterar muito. O que altera digamos assim, são 3 levels, né, como eu falei. Entre um level e outro, por exemplo, são os números que vêm aqui. Tá certo? Os números, quando você está na dificuldade 1, eles costumam variar entre 1 a 100. Quer dizer, eu acho que até menos, é verdade. Mas na dificuldade 2 já vai passar dos 1000. Na dificuldade 3 passa muito mais, entendeu? Então, basicamente, é isso. Tá certo? E como é que a gente joga o jogo em si? Depois de você calcular o valor do x, do número do lado que você está querendo saber, através do Teorema de Pitágoras, você vai colocar essa resposta aqui, ó, nesse negócio aqui, ó. Radius is length of side x. X, no caso, né? E você vai digitar aqui. Digita o valor que você encontrou. E aí, você clica ali em check o answer. Porque aí ele vai checar a sua resposta. Se for correta, ele vai para um novo triângulo. Valores diferentes, o x vai estar diferente, por aí vai. Mas se você errar, ele não vai te deixar avançar. Então, você vai ter que ir lá de novo onde você errou, para poder checar a resposta. Se você não quiser mais tentar aquele triângulo, você pode apertar em New Triangle, que ele vai trocar o triângulo e você vai ter outra chance, né, de fazer outra questão, tá certo? E pra mim, o jogo que eu mais gostei, o Tri-Hatch Race, que esse jogo eu achei muito legal, muito legal mesmo, né? Mas ele tem um pequeno problema. Se você não tiver um amiguinho para jogar, ele torna o jogo muito chato, eu diria. Por que chato? Porque se você não tem um amiguinho, você vai ter que jogar contra o computador, né? E nesse jogo, o que você faz para você jogar esse jogo? Você faz marcações aqui, seno, cosseno e por aí vai, e vai tentando encher essa barrinha aqui, ó. Você vai enchendo essa barrinha aqui até o topo. Se não me engano, o topo vai até uns 14 ou 15 pontos aqui. Não lembro exatamente isso aqui, mas eu acho que é 15 mesmo. E aí, o que você faz? A cada rodada não, a cada como se fosse rodada, você tem 3 jogadas, tá certo? Com cada um dos triângulos. Você pode fazer 3 composições. Você vai ter um triângulo aqui, no caso, ó, esse aqui tem 10, 25, 24 de lados, né? E você pode escolher relações do triângulo entre seno, cosseno e tangente de alfa e beta. Nessas daqui você busca sempre o maior valor da sua razão. Por exemplo, se você acredita que o cosseno de beta vai ser a razão que vai te dar o maior valor, então você coloca, tá certo? Por exemplo, vamos supor que você está pegando o seno de alfa. Não dá para ver muito bem na imagem aqui, mas eu acho que o alfa é aqui de cima. Não dá para ver exatamente, mas quando vocês abrirem o material vai dar para ver. Se você tem seno de alfa aqui, se esse aqui é seu alfa, a gente sabe que seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, seria 24 sobre 25. Quando a gente faz essa razão dá algo muito próximo de 1, correto? Correto. Porém, se você chegar e fazer cosseno de alfa, isso vai ficar 10 sobre 25. E aí essa razão vai ter um valor muito menor, mas muito menor. E é sobre isso o jogo. No jogo, o seu objetivo é chegar até o topo aqui da barrinha.
E como é que você chega? Você chega buscando sempre o maior valor entre essas razões, porque aí você vai chegar mais facilmente em 15 pontos. Por exemplo, você vai somando de 1 em 1, você vai somando 2 em 3 e por aí vai. Então se busca sempre a razão que representa o maior valor ali do triângulo, tá bem? Para poder chegar até o topo. Como eu falei, o único ponto ruim do jogo é que se você jogar com o computador ele não vai analisar qual que é a melhor resposta, qual que é a maior razão. O computador simplesmente vai escolher a mesma coisa que você escolheu. Porque é como se na cabeça do computador você estivesse escolhendo a melhor opção. Né? E talvez para vocês agora deva parecer estranho porque tem duas respostas diferentes aqui, né? Porém não, aqui é porque como vocês podem ver eu escolhi dois players, né? Player 1 e Player 2 para tentar jogar o jogo. Em um eu estava buscando justamente a maior razão e no outro eu estava fazendo operações diversas, né? E foi aí que eu vi que a barrinha aumentava conforme o maior fosse o seu número de razão, né? Porque aí você vai mais facilmente chegar ao valor de 15. Né? Por isso que se você for trabalhar isso em sua sala de aula, é bom que você pegue sempre alunos para fazerem duplas. Porque aí, de fato, eles vão calcular entre si cada um deles. E podem ver que cada um dos triângulos tem valores diferentes. Ou seja, se trabalha muito mais a questão de cada aluno ver o seu. O aluno não vai copiar o do outro. Ele pode copiar até o método que ele está fazendo ali, de seno, cosseno e tal. Mas na hora que ele for calcular o dele, ele vai ter que buscar a melhor razão entre ele. E não não a mesma coisa que o outro aluno está fazendo, como faz o computador. Tá certo? Então por isso que eu gostei muito desse jogo. Muito, muito, muito. Porque desperta muito a competitividade do aluno, né? Traz muita questão do aluno buscar sempre fazer esses cálculos de seno, cosseno, por aí vai. Não trata necessariamente dos ângulos notáveis aqui, né, como na maioria das questões, dos livros, e também dos outros jogos como a gente viu. Ele traz uma proposta diferente, que é só as relações métricas mesmo, com valores reais, né, com valores em que valores naturais, e que os alunos conseguem mais facilmente calcular as coisas, digamos assim, né? Eles conseguem muito mais facilmente calcular, por exemplo, quanto é 24 dividido por 25, porque é o que eles já fazem, digamos assim, né? Já vem fazendo, já faz muito tempo, né? A gente está considerando que os alunos são do segundo ano do ensino médio, então procurar razões, procurar divisões assim, esses valores numéricos, eles já sabem fazer, né? E fazem com certa frequência. Então, basicamente é isso pelo Telluride Race. E como é que a gente pode falar um pouco mais acerca desse jogo? Em relação à acessibilidade, que foi um dos pontos que a gente citou, todos os jogos preenchem esse requisito. Por quê? Porque é fácil de encontrar eles, porque eles já estão aí na internet. Né? O único que você vai precisar é traduzir eles com a extensão do navegador. Interatividade. Como a gente pode ver um pouquinho, ali no jogo 1, o resgate do Alien, ele não parece ser muito interativo. Por quê? Porque o aluno ele não consegue ali jogar diretamente com outro aluno. Vai ser sempre um aluno por vez, digamos assim, né? E às vezes um pouco ali da questão de como jogar o jogo em si pode parecer confuso. Inclusive eu mesmo tive um pouco de dificuldade no início para jogar o jogo. Eu definitivamente não estava entendendo o que o jogo queria de mim para poder acertar o Alien. Inclusive acertei algumas vezes na sorte ali, né? E aí, enfim. Mas por conta dessa questão de ser um pouco confuso o início do jogo, alguns alunos podem perder o interesse. E também no fato de não poder jogar diretamente contra outra pessoa. Né? Você vai ter que, tipo, vai um aluno por vez. Um aluno joga aqui, fez ali a marcação, acertou o alien. Beleza, marca um ponto ali. Aí vai o outro aluno, vai agora, faz a tua jogada. Acertou? Acertou, então vai um também, entendeu? Então é meio que um jogo de turnos, acaba se tornando. Acaba se tornando um jogo de turnos ali. E o terceiro, né, que é o Trig Height Race, ele acaba sendo ruim somente pelo fato de jogar com o computador. Então aí você não tem uma interatividade em si.
Você só vai ter ali sempre as mesmas escolhas por parte do jogador e computador. Então, isso não traz uma competitividade para o aluno em si. Mas, o jogo ainda assim é bom, porque o aluno, antes mesmo de entender isso, ele vai buscar cada uma das respostas. Ele vai buscar como é que entende o jogo e depois é que ele vai ver que o computador faz as mesmas coisas que ele. E sobre a possibilidade de correlação entre questões de trigonometria, todos eles atendem esse requisito, né? O Right Race com relação a ângulos e a transferidor. O nosso segundo jogo também, o terceiro também. Então, todos eles têm essa questão de trabalhar estratégias, trabalhar trigonometria e por aí vai, né? Trabalhar conceitos de trigonometria de fato. Mas o que a gente pode concluir acerca desses jogos? Né? Que são jogos muito bons para você estimular a participação dos alunos em sala de aula. Por quê? Porque você traz algo diferente. Você traz algo muito diferente de uma aula comum, né, voltada só para o quadro, calcular valores trigonométricos, tabelinha e por aí vai. Sai muito do padrão, sai muito do comum. Então pode ser que aí eles possam acabar gostando muito mais dos jogos, né? Acabar gostando muito mais da aula em si. E outra, né, um outro ponto que eu achei de destacar. Os jogos em si, eles precisam estar inseridos no contexto em que o professor já aplicou os conteúdos e com os jogos ele vai revisar, reforçar ou introduzir um único outro conceito que ele quer em trigonometria. Mas os alunos já precisam ter visto, porque senão os alunos não vão conseguir jogar o jogo e eles vão se frustrar mais ainda, tá certo? E outra, além desse planejamento aí com relação a ser depois, é necessário que o professor estipule um tempo para a aplicação dos jogos e fique lá verificando cada um dos alunos jogando o jogo, para ver se os alunos conseguem jogar, se eles conseguem aprender os conceitos, se eles estão aprendendo de verdade, se eles estão tendo muita dificuldade, para que você possa estar lá ajudando eles, né? Para que você possa estar vendo ali como que você pode trabalhar melhor algumas coisas ali que eles não estejam entendendo até mesmo dentro do próprio jogo. E obviamente, após o jogo, que o professor vá lá, pegue todo o conhecimento que foi trabalhado nos jogos, que ele pegue todo o conceito que foi trabalhado ali durante aquela aula e possa, né, trazer alguns complementos, que ele possa trazer aplicações para a vida dos alunos, para a realidade deles, para que ele possa de fato fazer com que o aluno aprenda aquele conteúdo, né? Que não fique somente como algo vago, né? A intenção dos jogos não é simplesmente aplicar os jogos e, ai meu Deus, eles aprenderam trigonometria. Não, não é isso. Você fazer os jogos e após os jogos você trabalhar esses conceitos que você já trabalhou dentro dos jogos e já trabalhou nas aulas passadas. Aí você concluir tudo, sistematizar tudo na cabecinha deles, dos seus alunos, para que eles possam de fato aprender trigonometria. Essas aqui são as nossas referências, tá? E aqui vai nossos agradecimentos, né, pro PEP pela bolsa que foi concedida, né? E a cada um de vocês que estão assistindo, que estão nos ouvindo aqui, tá bom? Curtam, compartilhem com alguns professores, com alguns colegas, com alguns amigos, com coordenações de colégio, né? Que vocês comentem aí se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais, se vocês têm sugestões também, né? Vai que vocês conhecem alguns jogos aí pela internet, né? Que a gente possa colocar aqui também, né? E é isso, gente. Muito obrigado de verdade pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.